vamos lá. Êxodo capítulo 20, verso 17, diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, esse aqui é os termos do 10º mandamento. Lembrando que os 4 primeiros mandamentos referem-se à nossa obrigação relacionada com o Criador, com o nosso Deus, Salvador, e os 6 últimos mandamentos, dentro desse padrão de moralidade bíblico, referem-se ao nosso convívio com o nosso próximo. E nós vimos, dentro das questões relevantes aí, que a grande diferença entre o 10º mandamento para com os demais mandamentos é que os outros mandamentos estão relacionados sempre a atitudes, a ações. E o 10º mandamento trata, basicamente, do pensamento, né? Justamente é proibido, né, a ideia da cobiça. É lógico que a Bíblia ela vai tratar dos desejos numa perspectiva tanto positiva como negativa. O fato de você desejar alguma coisa lícita não é problema nenhum na perspectiva bíblica, mas quando você deseja no sentido de cobiça, de querer tomar aquilo da pessoa, ou de assumir a posição daquela pessoa, aí isso se torna, portanto, aquilo que é alvo aqui do estudo do 10º mandamento. Então, alguns pontos básicos aí do 10º mandamento, né, é que o cobiçar, nós já vimos em alguns textos na palavra do Senhor, pode ser traduzido tanto como cobiça, quando tem essa inclinação negativa, mas também o desejo, né, o desejar ou ter prazer. Então, no positivo, algo lícito, de desejar algo que traga benefício, edificação e glória do Senhor, enquanto alguns momentos nós vemos esse mesmo verbo sendo usado na perspectiva negativa, e o contexto, então, é que vai determinar se é uma cobiça, se é um desejo, uma paixão, um desejo ruim. No caso do 10º mandamento, então, o nosso foco é sempre para o desejo negativo, esse lado negativo, esse desejo ruim, essa cobiça, essa concupiscência, né? Nós falamos já na semana passada que geralmente os comentários vão apontar para o fato de que o sentido do verbo cobiçar é um desejo desordenado, egoísta. Então, sempre focando a exaltação do eu, né? Dennis Prager, que nós temos mencionado até por conta daquela sequência de vídeos, né, relacionados aí aos 10 mandamentos, ele vai dizer que o cobiçar é muito mais que querer. É querer ao ponto de tentar tirar e possuir algo que pertence a outra pessoa. Então, é sempre dentro dessa ideia negativa, né? Nós vimos também semana passada, tratando um pouquinho da utilização desse verbo nas Escrituras, que Deus proíbe o povo de Israel, o seu povo, de cobiçar o ouro, né, dos povos incrédulos. Em especial, o ouro, a prata, que enfeitava lá os ídolos, né, que enfeitava as imagens de escultura, né? Isso nós vimos lá em Deuteronômio capítulo 7, versos 25. Vimos também a proibição de desejar as mulheres, as prostitutas, né? Isso lá em Provérbios capítulo 6, verso 25. E também a proibição de que o povo cobiçasse a propriedade, o pedaço da terra de alguém, principalmente quando essa pessoa estava no período das festas cerimoniais, né? Então, as pessoas viajavam para ir até o local que estava o tabernáculo depois de Jerusalém, e aí alguém ficasse de olho no pedaço de terra daquele que havia, em obediência ao Senhor, ido adorar. Vimos também o exemplo
de Acã, né, em Jericó, que ele cobiçou, né, lá em Josué 7:21, os despojos. Vimos também a respeito dos funcionários de Harã, referindo aquilo que era aprazível, que era cobiçoso aos olhos, né, diante também dos despojos. Então, situações que a palavra de Deus sempre condena, né? E vimos também que o objetivo do 10º mandamento é preservar o homem de dar vazão aos seus próprios pecados. Como a cobiça, ela nasce, né, no pensamento, e segundo Tiago, que nós estudamos a semana passada, nós somos tentados pela nossa própria cobiça, e essa cobiça então nos atrai, nos seduz, e quando nós então caímos na sedução dessa cobiça, ela dá à luz o pecado, uma prática, e essa prática gera a morte, nos conduz à morte. Então, dentro do padrão moral de Deus, o 10º mandamento ele trata dessa proibição de dar ou de alimentar os nossos pensamentos de cobiça, porque, segundo o padrão das Escrituras, é no alimentar dessa cobiça que nós vamos acabar cometendo um ato de prática ou de ação, né, pecaminosa. É porque eu cobiço, eu desejo, então eu roubo, é porque eu cobiço, desejo, eu mato, porque eu cobiço, desejo, eu adultero. Ou seja, a cobiça acaba sendo aqui esse start, né, para a prática pecaminosa. Por isso, então, é condenado a ideia tanto das ações pecaminosas, como também daquilo que produz a intenção pecaminosa. Cortar o mal pela raiz, né? A ideia de que nós temos que tirar aí aquilo que vai dar o início, né, a faísca, né? Depois que o fogo pegou, aí fica mais difícil. Então, é Deus tratando conosco para que nós nem risquemos o fósforo, né? Proibindo essa ideia de não alimentar essa cobiça. Então, o 10º mandamento ele tem como objetivo preservar o homem de dar vazão aos seus pecados, né? Não permitindo que isso aconteça. E dentre os principais argumentos, né, para essa situação, nós reforçamos a ideia de que do 6º mandamento ao 9º, nós temos a proibição de atos de maldade, enquanto que o 10º mandamento proíbe aquilo que gera esses atos de maldade, né? É algo que vem anterior. Logo, o 10º mandamento ele legisla sobre o pensamento, enquanto que os anteriores legislam sobre o comportamento. Essa situação, irmãos, é importante, primeiro porque aponta para essa moralidade de Deus, que é algo não só de costume, né? Mas é algo de essência. Deus quer que nós tenhamos um padrão moral de essência. É muito comum, às vezes, as pessoas terem uma prática, um caráter ruim, com práticas de maldade, porque gostam, que são pecadores, e que por conta de punições ou de sanções, a pessoa se adapta a uma postura. Mas no coração dela, ela é malvada. Né? Ela deixa de agir numa prática maldosa, uma prática pecaminosa, por medo da punição. Mas não porque é da essência dela. Não porque ela sabe que aquilo é errado, porque ela, como alguém que teme a Deus, não quer fazer aquilo, porque ele sabe que fazendo aquilo desagrada ao Criador, ao Salvador. Então existem pessoas que foram moldadas, né, ou amoldadas a uma determinada prática, ou uma determinada postura, mas não é a essência dela. Tanto que se ela tiver oportunidade, e se ela tiver algum senso de que ela não será pega, que ela não será descoberta, o que ela faz?
Ela comete o ato. E o que Deus quer de nós, com essa moralidade aqui do 10º mandamento, é que a nossa postura moral seja de essência. Porque dentro desse padrão é um único, qualquer perspectiva de religiosidade, de religião, só o nosso Deus que exige um policiar de pensamento. Todas as outras religiões tratam de comportamento, simplesmente. E aí eles usam perspectivas lá de penitência, autoflagelação, sei lá o quê, um monte de situações para tentar padronizar comportamento. Né? Às vezes até de uma lavagem cerebral mesmo, o cara fica até meio xarope dentro daquela religiosidade lá, né? com os votos que faz e com uma série de exercícios mentais para que ela fique dentro daquele padrão comportamental. Deus não quer um padrão comportamental. Deus quer uma vida ética. Deus quer uma vida moral. Ele quer que a nossa essência, mesmo sendo uma essência pecaminosa, inclinada para o mal, mas ciente da moralidade que Deus quer. E por isso o 10º mandamento ele se torna importante, porque ele vai tratar de uma prática de pensamento, onde eu tenho que lutar com algo que ninguém mais sabe. Só eu sei. Só eu sei quais são os meus desejos. Só eu sei quais são as minhas paixões. É obviamente que em algum momento eu dou vazão a isso, então as pessoas descobrem. O fulano tem inclinação para o comportamento A, B, C, D, E, e aí vai. Né? O alfabeto inteiro. Agora, a questão do pensamento, só eu sei. E tem gente que consegue, até para se manter dentro de uma posição social, familiar, tal, e lutar contra as suas inclinações. Mas não é a essência dele. Tanto é que quando dá uma oportunidade, aí a vaca vai para o brejo. Ou como diz aí, né, o cara soltou as frangas. Mas por quê? Porque o cara estava ali, com esses negócios ali, lutando há muito tempo. Sendo seduzido e atraído pela própria cobiça há muito tempo. E o 10º mandamento, ele tem esse caráter de focar a nossa postura de moralidade, inclusive no patamar dos pensamentos. E de buscar uma solução na palavra de Deus, para que possamos pensar biblicamente, falar biblicamente e agir biblicamente. E esse é um processo. Agora, se eu desprezo a moralidade exigida de Deus para com os meus próprios pensamentos, o fato de eu estar praticando atos maldosos é só uma questão de tempo. Porque nenhum ato pecaminoso de grande proporção, irmãos, nasce da noite para o dia. É um processo, e muitas vezes um processo que começa no meu pensamento. A gente sabe que os pecados trazem consequências diferentes. Né? Então, pecados de grandes consequências, geralmente são gerados há bastante tempo. Por isso que Tiago lá usa essa ideia da atração, da sedução, do coabitar, né, de ter a relação sexual e dar à luz ao pecado. É um processo. E tem um período de gestação. Quando você começa ali, né, a pensar, tal, e aí você começa a fazer um trabalho de, isso não tem nada a ver, eu acho que não teria problema, afinal de contas eu acho que eu também tenho direitos, afinal de contas acho que todo mundo faz. Veja, há uma gestação para dar à luz ao ato propriamente.
E o 10º mandamento, ele vem cortar o mal pela raiz. Olha, nem pense. Não dê vazão aos seus pensamentos nesse sentido pecaminosos. Comece a tratar com a moralidade aqui, ó, mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém esteja vendo. Todas as vezes que nós pensamos em uma prática pecaminosa, então, de grande proporção, se você for pegar o histórico, são pequenas concessões que nós vamos fazendo na nossa vida. São pequenas mudanças, né? Mas vai chegar num momento, vai trazer aí uma avalanche de práticas pecaminosas, né? É como uma represa onde você vai fazendo um furinho, vai aumentando aquele rachadinho, vai aumentando. Aí uma hora, rompe e vem tudo, né? Então nós temos aí o princípio do 10º mandamento de exterminar a chama inicial, a faísca inicial. Porque os pecados de grandes proporções começam em pequenas concessões, em pequenas mudanças, e às vezes mudanças realizadas na nossa própria mente, né? É a cobiça nos atraindo, nos seduzindo. Eu vou tolerando desvios pecaminosos na minha vida, pequenos. Né? Hoje, sei lá, eu dei uma olhadela a mais para alguém que eu não deveria olhar, ou eu flertei com alguém que eu não deveria flertar. Na verdade, eu fui até procurar para orar, né, pastor? Eu fui até ser gentil para orar. Ou eu negligenciei uma postura honesta, né, minha. Eu recebi um troco errado a mais e fiquei quieto. Né? São R$2 a mais. Né? O cara me deu errado, o problema dele. R$2, isso aí. Seu caixa aí, nem. O supermercado é rico. Qual que é o problema de eu ficar com R$2 a mais da rede de supermercado? O supermercado é rico. Não tem problema. E aí eu começo com pequenas concessões. Dali a pouco eu já estou roubando a Petrobras. Mais ou menos assim. Porque os pecados de grandes proporções começam com situações, né, pequenas. E aí, o 10º mandamento, então, ele tem como objetivo chamar a nossa atenção para o perigo dessa gestação que vai dar à luz ao pecado lá na frente. Então, é a tentativa de legislar sobre os pensamentos para evitar o comportamento. Então, a prática proibida no 10º mandamento é o que preserva o indivíduo de não cair nas práticas de comportamento já condenadas anteriormente. Né? Olhando aqui para Êxodo 20, não matarás. Né? O assassino, geralmente, é um processo, irmão. Não adulterarás. O adultério é um processo. Muitas vezes começa com a sua cobiça. Né? O furtarás, é a mesma coisa. O falar mal do outro, a mesma coisa. Começa no que eu quero tomar o lugar dele. Eu queria ser o fulano, eu queria estar na posição dele, eu queria ter o que ele tem, eu queria viver o que ele vive. E aí essa cobiça me dá elementos suficientes para que então eu tenha coragem, num determinado momento, de assumir aquele comportamento. E aí eu vou e faço as besteiras maiores. Então o 10º mandamento ele tem esse objetivo, né, de nos preservar para que não demos os passos para o comportamento pecaminoso. É o policiar do nosso próprio coração. O 10º mandamento, então, considera tudo o que pertence ao outro como sendo algo sagrado.
por todos nós. Né? O Dennis Prager vai dizer isso lá como chama? No comentário dele sobre esse mandamento. A moralidade por trás é o seguinte: tudo que é do outro é sagrado. E da mesma forma que a Bíblia me permite preservar a minha propriedade, eu preciso também ser um instrumento para preservar a propriedade do outro. Aquilo que nós lemos, inclusive, né, na nossa reunião de oração. Né? O que você quer que os homens façam, você faça aos homens. Mesmo porque se a gente não guarda e não preserva aquilo que é do outro, a propriedade do outro como algo sagrado, alguém também vai vir uma hora e tomar o nosso. Né? A barbárie se instala quando a cobiça é que rege as atitudes dos homens. Né? Se você é mais forte que o Joãozinho, você vai lá e toma o lugar do Joãozinho. Só que vai ter alguém mais forte que você uma hora, né? Ou no mínimo você vai ficar velho, vai ficar também mais fraco, aí vai vir um jovem e vai... Então veja, qual que seria a condição do homem se a cobiça de fato reinasse em todas as esferas? Barbárie. A vida em sociedade seria praticamente impossível. Nós viveríamos ditaduras, né, de descrentes, de infiéis, que, dando vazão à sua própria cobiça, tomaria a sua casa, tomaria a sua esposa, tomaria os seus bens, tomaria tudo que você tem. Então, a condenação, a cobiça, além de nos conduzir a ter um coração grato por aquilo que nós temos, e de preservar aquilo que nós temos, mesmo que o que eu tenho seja inferior àquilo que você tem, me conduz a considerar aquilo que você tem como algo sagrado, algo que Deus te deu. E que eu tenho, inclusive, ser instrumento para preservá-lo. Então, o objetivo do mandamento é impedir que o indivíduo permita-se ter um desejo pecaminoso. Então, o pensamento da cobiça, né? Que dê à luz a um comportamento pecaminoso, que é o ato da cobiça. Então, começa com o desejo, com o pensamento de cobiça e termina com o ato. Então, o objetivo do 10º mandamento é impedir o indivíduo que teme a Deus a dar vazão a esse desejo pecaminoso. Porque se ele corta na raiz, a tendência é que o ato, né, já condenado anteriormente, não aconteça. Há uma tendência muito maior. Então, esse é o objetivo. Nós vimos Tiago capítulo 1, verso 13 e 15, que é o cuidado, então, com a sedução da cobiça. Porque nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Quando essa nos atrai e seduz, ela, então, concede e dá a luz ao pecado. É isso que nós precisamos cortar. Cortar a paquera. Cortar o flerte. Né? Cortar a piscadela. O mínimo sinal da cobiça, opa, senhor, vamos acabar com esse negócio agora. Porque senão vai dar à luz a um ato pecaminoso de grande proporção. Geralmente é assim que acontece. Vamos caminhar mais um pouco aqui. Aí entrando na pergunta 147 do nosso catecismo maior, a pergunta 147 é: quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? E aí, então, os nossos teólogos lá, eles definiram aqui algumas situações, e ele diz assim: os deveres exigidos no 10º mandamento são, primeiro, um pleno contentamento com a nossa condição. Porque aonde que está a raiz da cobiça? Eu achar que a vida do outro é melhor que a minha. Eu achar que a casa do outro é melhor que a minha. Eu pensar que a família do outro é melhor que a minha, os bens do outro é melhor que a minha, a propriedade do outro é melhor que a minha. E às vezes eu olho e falo, não, o fulano tem uma propriedade melhor mesmo. Eu posso ter essa
conexão, sem nenhum problema. A minha casa lá tem 45 metros quadrados, eu vou na casa do outro, tem 350 metros quadrados. Obviamente, a casa dele é melhor que a minha. Mas eu preciso de uma casa daquele tamanho? Não preciso. E geralmente a cobiça, ela despreza, né? Como fala? As consequências, né? E o peso daquilo, né? Às vezes eu quero ter essa casa de 350 metros quadrados, mas eu esqueço que para ter uma casa de 350 metros quadrados, eu preciso ter mais funcionário do que eu tenho. E que eu não preciso nem ter, né? Com os meus 45 metros quadrados lá, eu mesmo consigo manter ele limpinho. Por 350 eu vou ter que ter funcionário para me ajudar a limpar. Eu esqueço que eu vou ter que ter um seguro maior desse negócio. Que o IPTU também vai ser mais caro. Só que eu cobiço o cara, os 350 metros da casa dele, querendo ainda viver como se eu tivesse os 45 metros. Não, meu amigo. Aprenda a viver contente que você tem. E uma das coisas que quanto mais nós nos achegamos a Deus, nós aprendemos, irmãos, é que nós precisamos de muito pouco para viver. Eu já disse aqui uma vez, né? Eu acredito que todo crente deveria ter uma experiência missionária num cantão pobre desse mundo. Né? Seja aqui na América Latina, seja até mesmo no Brasil, em algumas regiões pobres, ou na África. Passa lá, um mês lá, meu amigo. Vendo aquela realidade, você vai ver que você não precisa, você precisa de pouca coisa para viver. E viver bem. O problema é que a nossa cobiça, irmãos, é uma cobiçona, um negócio assim assustador. A gente não consegue estar contente com aquilo que nós temos. Quando nós tivemos a nossa experiência de mudança, né, transcultural, a gente teve que praticamente desfazer daquilo que a gente tinha, né? E olha, que tinha coisa. Na época a gente já estava há 10 anos casados e ainda tinha presente que nós nem tínhamos aberto ainda. Né, Clarice? E aí fomos para a África e aí levamos um monte de coisa ainda. E aí chegamos lá e descobrimos que não precisávamos daquilo lá não. Né? Deixa eu pegar um outro microfone aqui, Samuel. Alô, som. Isso. Vamos ver esse aqui que eu acho que a bateria já está. Então nós descobrimos que não precisávamos de muita coisa para viver, irmãos. Né? E aí quando você vai para a realidade da aldeia, inclusive, aí você descobre que você precisa de muito menos ainda. Só que a cobiça nos cega. E parece que você tem que ter. Então, o primeiro dever aqui, né, exigido, é um pleno contentamento com a nossa condição. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 13. Vermelho? Alô, som. Acho que está alto, som. Alô, som. Hã? Tá saindo aí agora? Tá? Então tá bom.
Apesar que o arco está alto. Então vamos lá. Hebreus capítulo 13, irmãos. Vamos ver aqui alguns textos, né? Vamos pegar primeiro aqui Timóteo. Volte para Timóteo aí. Timóteo 6, 1 Timóteo. Primeira Timóteo capítulo 6, verso 8. Vamos ler todos juntos aí? Diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então veja, o contentamento, né, com a minha condição. Ainda 1 Timóteo 6, o verso 6, veja o que diz aí. De fato, grande fonte de lucro é o quê? É a piedade, com o contentamento. Então, a vida piedosa, ela gera um grande lucro no sentido do contentamento. Agora, uma vida de cobiça, irmãos, o piedoso ele ajuda, o piedoso ele está disposto a estender a sua mão, tudo mais. Mas aquele que não está contente com o que tem, cobiçoso, ele nunca tem contentamento. O cobiçoso, ele é um cara insaciável. Nunca vai estar bom para ele. Você pode dar o que ele quiser, que ele ainda não vai estar feliz. Porque sempre vai ter alguém que tem mais. E mesmo que ele tenha tudo, ele vai olhar e vai ver alguém com menos, mais feliz que ele. E aí ele não vai estar contente. Mas como? Eu tenho tudo e não estou feliz, e o outro que não tem nada está feliz. Ele não consegue. Mas porque o problema dele é a cobiça. É o seu próprio eu. O seu próprio coração que é pecaminoso. Então, o primeiro dever exigido aqui é o pleno contentamento com a condição que você tem. Enquanto você não aprender a estar contente com aquilo que você tem, você pode estar em qualquer posição e você nunca terá o contentamento. O 10º mandamento tende a nos abaixar nossa bola, né? Para nos colocar numa dependência, numa gratidão, num contentamento diante de Deus por aquilo que eu tenho. Porque o problema do cobiçoso não é o fato de ter ou não ter. É o fato de não estar contente. Já viram aquelas pessoas que cobiçam tanto uma coisa, que em determinado momento da vida eles alcançam o que eles tanto desejavam e continuam tristes? Porque aquilo é fruto da cobiça. Não é fruto de um desejo normal, é fruto da cobiça. Quando é fruto de um desejo, você tem prazer, inclusive, de dividir, você tem prazer em compartilhar, você tem prazer em abençoar as outras pessoas com aquilo que você alcançou. Agora, quando é fruto da cobiça, passa até a vontade. Queria tanto, eu queria tanto aquilo, aí, pum, alcancei. Perdeu a graça. Por que perdeu a graça? Porque era fruto da cobiça. Lembra da história de Aminon e Tamar, os filhos de Davi? Aminon apaixonou pela sua meia-irmã, que era irmã de Absalão, né? Meia-irmã de Aminon. O cara era príncipe de Israel, meu amigo. Ele podia casar com qualquer virgem de Israel. Ele podia ter um casamento do ano, ele podia ter uma família linda, mas o cara resolveu cobiçar a própria meia-irmã. E aí sempre tem um primo miserável lá, um cara que ajuda lá e que põe ele para fazer um estratagema lá para dormir com a própria irmã. A força. O texto sagrado vai dizer
que ele então se fez doente. Davi veio visitar, aqui, eu estou doente, não estou muito bem. O que a gente pode fazer para te melhorar, meu amigo? Você está meio deprimidão, o que pode fazer? Não, se minha irmã vier fazer um bolo aqui para mim no meu quarto, aqui, eu vou comer, eu vou melhorar. Aí fez todo um esquema, a irmã veio, aí ele grudou a irmã e forçou a irmã, e possuiu da irmã. E aí o texto sagrado diz que ele se apoderou de um desânimo, de uma tristeza de alma, de um nojo terrível. E aí a irmã fala, o que você me fez agora é pior do que o abuso que você me fez. Ele pega e manda ele embora. Vai, eu estou enojado de você. Por que aconteceu isso? Porque era fruto da cobiça. Tudo que é fruto da cobiça, a gente perde a alegria na hora que alcança. Não. Que é fruto puramente da cobiça, perde o valor. Então, o primeiro dever exigido no 10º mandamento é o pleno contentamento com a condição que Deus nos deu. Tendo o que comer, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Dentro de uma perspectiva de Hebreus, agora sim, Hebreus capítulo 13, ele vai ainda dizer, né? Seja a vossa vida sem avareza. Aqui é sinônimo de cobiça. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Veja, o contentamento que Hebreus vai apresentar é o mesmo contentamento que o Salmo 23 vai apresentar, que Filipenses 4:13 vai apresentar. Se você tem o Senhor, já é mais do que suficiente. Já é a fonte maior de qualquer contentamento. Então, a ideia de saber que Deus me promete nunca me deixar, já é a fonte do maior contentamento. Mesmo que eu esteja passando, como Paulo escreve lá em Filipenses, capítulo 4, se ele está passando necessidade, se ele está passando fome, se ele está passando falta das coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tenho o Senhor, eu vou suportar qualquer situação. E vou me alegrar e alegrar no Senhor, no mesmo contexto. O Salmo 23, né? O Senhor, meu pastor, nada me faltará, no sentido, eu tenho o Senhor, por isso eu não tenho falta de nada. E mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu sei que Deus está comigo. Esses são os princípios de contentamento, né? Ou como Efésios ensina, em tudo, dai graças. Essa é a vontade de Deus, de Jesus. Ou seja, o 10º mandamento, não cobiçarás, aponta para a ideia de você aprender a ter contentamento em toda situação. Veja ainda aí, 1 Timóteo 1,5. Vamos lá para Timóteo. A instrução de Paulo aqui a Timóteo, né, o objetivo dela, ele vai dizer assim, 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. A cobiça destrói essas 3 coisas. Porque a cobiça, ela me conduz, primeiro, a um coração malévolo. Eu já não estou feliz com o outro, então eu estou querendo tomar o do outro. Não é um coração puro mais. A consciência não é boa. Eu vou começar a maquinar atitudes para fazer o mal para as pessoas. E a minha fé, então, vai ser hipócrita. Por quê? Porque ela é falsa. A cobiça, ela tem o poder de destruir. Sempre. As melhores amizades, os melhores contextos. A cobiça destrói.
E é por isso que o 10º mandamento nos proíbe, então, cobiçar. E, como dever de não cobiçar, eu preciso começar a aprender a ser contente. Não importa que meu óculos é inferior ao óculos do amigo. Louvado seja Deus que eu tenho o meu ainda. Mas o cobiçoso, ele não vê o que ele tem. Ele vê o que ele não tem. Ele fica cego para as coisas que ele tem. E aí todas as atitudes, prática, postura dele vai ser para satisfazer aquilo que ele não tem, que ele não está contente. E a maior desgraça da cobiça é que quando ele alcança aquilo, não gera contentamento. Às vezes gera desprezo, às vezes gera a cobiça de algo maior. E é um negócio sem fim. Então, cuidado. O que mais? Além desse dever, né, o pleno contentamento com a condição, também uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo. Dentro do princípio moral não cobiçar, não é simplesmente, eu não cobiço. Não, mas é não só não ser cobiçoso, mas ser bondoso. Compartilhar o que você tem. Porque a cobiça aponta para o egoísmo. Então, qualquer pecado que esteja de mão dada com o egoísmo está dentro daquilo que é condenado pelo 10º mandamento. Por que eu quero aquilo que é do outro? Porque eu estou focando os meus desejos, o meu coração, o meu contentamento, o meu bem-estar, o meu conforto, a satisfação dos meus desejos carnais, das minhas pulsões. Veja. Então, o egoísmo está aqui de mão dada, né? Então, o dever é não somente não ser atraído e seduzido pela própria cobiça, mas fazer tudo aquilo que abafa o meu eu. Como é difícil, por exemplo, você ensinar para a criança a dividir as coisas. Dá um trabalho daqueles. E hoje em dia a maioria dos pais não querem ter nem esse trabalho. Sabe aquela situação que você vai, e que é importante, irmãos, dentro da criação de filhos, você trazer as coisas contadas para poder dividir? Isso faz parte do ensino. Só que os pais de hoje, aí vê lá o mais cobiçoso de todos, que não aceita dividir as coisas de ninguém, aí o pai fala, faz o seguinte, dá um para ele, e vai lá comprar outro para esse coitado aqui que ficou sem. O que o pai está fazendo? Está reforçando o que no coração das crianças? Cobiça. E não saber dividir. Não estar contente com o que tem. Divide, conta. E Cana até contava. Faz lá o pão de queijo, conta. É 3 para cada um. Aí você já dividia 3 para minha grande, 3 para cada um. Aí um já olhava, mas esse parece que cresceu mais, né? O do fulano parece que é um pouco maior, né? Aí o irmão que estava com o maior fazia graça, assim, né? Aí o pai vinha pegar, tá confiscado esse grandão, você vai ficar com esse pequenininho aqui, esse grandão agora vai pro fulano. Meu Deus! O que você está fazendo? Você está quebrando a cobiça no coração. E na educação é assim, amigo. Não tem jeito. A cobiça, você só quebra ela na hora que você desmascara ela. Esse é o padrão, né? Mais bem-aventurado é dar do que receber.
Porque é o cara que está contente. É o cara que quer dividir para ter a comunhão. Pô, mas você vai dividir? Cara, eu quero estar com meus amigos. É o cara que é contente e que quer que os outros estejam contentes com aquilo que ele tem. Meu amigo, o que adianta você ter tudo e ficar sozinho? O cara fica lá. E vai perder bênção. Ele vai perder bênção. E vai ficar. É o coração do louco, né? Que refez os celeiros, enxofra, agora enchi meus celeiros. Aí Deus olha para ele e fala, louco, essa noite pedirão a tua alma. É isso. Nós somos pó, irmãos. A nossa vida é um breve pensamento. O que você tem hoje, amanhã vai ser do seu cunhado. Aquela roupa, só um de dois, cara mulambento. Você morre, a cunhada vai dar pro concunhado, cara. Suas cuecas, suas meias, suas calças, suas camisas. Nós não somos nada. A nossa cobiça não nos leva a lugar nenhum, só leva a nossa própria destruição. Essa piedade, dividir, né? Saber dividir, é outro dever. Né? Essa disposição caridosa da alma para com o nosso próximo. Então, veja aí, por exemplo, Filipenses 2,4. Filipenses, capítulo 2, verso 4. Ele vai dizer assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então veja, não pense só em você, mas pense no coletivo. Existem algumas situações, né, que é triste, né? Eu nunca fui fã, não gosto de ter ido na minha adolescência, eu nunca tive muito esse negócio. Mas tinha amigos que tinham, né? Questão de cantor, não sei o que, tarará. Eu não sei se eu fui xarope, porque eu nunca tive isso, né? Ou se eu fui esperto. Mas eu nunca tive. Os caras gastavam dinheiro, compravam disco, né? E um dos ídolos da minha adolescência, que a maioria do pessoal tinha, era o Michael Jackson. Né? Rei do pop. Então, que história triste tem aquele moço. O cara criou uma terra do nunca para ele, porque ele nunca queria crescer. E nunca teve um amigo verdadeiro na vida, cara. Tinha que criar aquela ilha da fantasia lá, para poder receber alguém, para ter uma esmola de atenção. E aí fazia besteira ainda, né? Tem várias denúncias, várias situações envolvidas lá, de abuso e tudo mais. E aí, meu amigo, que fim levou? Brigado com o pai, brigado com a família, brigado com os irmãos, brigado com ele mesmo, porque não aceitava nem quem ele era. Não é verdade? Queria mudar até a cor da pele. Mas foi ídolo de uma geração. Agora, que legado esse cara deixou? Nenhum, cara. Porque é uma vida focada no pó. Em coisa que você assopra e acabou. Assim é o cobiçoso, irmão. Eu quero ser tão belo quanto fulano, eu quero ser tão rico quanto o tertuliano, quero ser tão
famoso quanto não sei mais quem. O cara vive em função dos outros. Porque, na verdade, é um cara que não consegue conviver nem com ele mesmo. Esse é o cobiçoso. E aí ele foca as suas próprias vontades. Veja lá Romanos, capítulo 12, verso 15. Vou ler o 15 e 16, tá? Romanos 12, 15 diz: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O cobiçoso não sabe o que é isso, ele não consegue. Na verdade, o cobiçoso ele faz o contrário. Né? O cobiçoso, ele chora quando alguém se alegra, porque alguém foi promovido. Ele entra numa tristeza. Não é assim? E se alegra quando alguém chora. Esse é o cobiçoso. É o contrário, é o padrão inverso. É o padrão antibíblico. Você viu o que aconteceu com o fulano lá? Cara, bateu o carro, acabou com o carro dele. Nossa, o carro novo que ele comprou? Isso, carro novo, cara. Acabou. Nossa, cara. E ainda filmou. Eu vou pôr no grupo, você vai ver. Eu filmei. Nossa. O cara tem prazer na desgraça do outro. É um cobiçoso. E aí, quando alguém tem um sucesso, aí ele fica triste. Por que você está triste, fulano? Não é nada, não. É porque ele está se comendo por dentro, porque ele não pode ver a alegria do outro. Esse é o cobiçoso. Só destrói. Não aproveita a vida, só destrói. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento de uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Né? Então, padrão bíblico, irmãos. Aprender a ser contente que eu tenho, aprender a compartilhar o que eu tenho, aprender a conviver e a compartilhar das alegrias e das tristezas com as pessoas. Tudo isso é dever para vencer a cobiça. Para vencer a cobiça. Dentro ainda do texto aqui, ele diz assim, os deveres exigidos do 10º mandamento. Então, um pleno contentamento com a nossa condição, uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos, afetos relativos a ele, ao próximo, se incline para todo o seu bem e promova o bem do mesmo. Ou seja, é uma postura de contentamento, é uma postura piedosa, de caridade e de benevolência. De procurar o bem do outro. Tem gente, irmãos, que é tão cobiçoso, que está com um negócio lá que não usa, o trem está deteriorando, ele sabe que o outro precisa, e ele guarda. Não vai usar nunca na vida. Não vai usar. Mas é meu. É meu. Sabe os negócios assim que você não vai usar na vida, não é? O cobiçoso é dele. Se o cara perder as duas pernas, ele não dá o sapato. Fulano, você tem o sapato aí, vamos dar esse sapato. Não, é meu. Fulano, mas você arrancou as duas pernas, velho. Você não tem mais pé para pôr o sapato. Não, mas é meu. Vou dar o que é meu para alguém? Onde já se viu uma coisa dessa? Deixa o sapato aí. Fulano, você não vai usar nunca mais, não vai crescer a perna, não vai crescer o pé de novo. Vamos dar o bendito sapato. Tem a fulana que está descalça. Não, é meu. Sabe, dureza de coração?
Assim é o cobiçoso, irmão. Ele acumula, ele guarda, ele não consegue fazer o bem para o outro. Depois morre. Aí, o que vai fazer? Vai retorcer lá no caixão. Vai revirar 7 palmos para baixo. Vai adiantar alguma coisa? Não vai. Vejam, o egoísmo, a cobiça adoece. Às vezes a pessoa apodrece, né? Por conta dessa postura aí. Tem gente que não consegue ser bondoso. Não consegue agir de modo a gerar benefício para a vida dos outros. Isso é terrível. Então, essa disposição caridosa da alma para com o nosso próximo é um dever exigido. Já que eu não vou cobiçar, eu vou ser instrumento de bênção. De modo que todos os nossos desejos e afetos relativos ao próximo, então, se incline para todo o seu bem e promova o bem do mesmo. Caminhando ainda, nós vamos ver na pergunta 148, quais são os pecados proibidos no 10º mandamento. Então vamos lá. Os pecados proibidos no 10º mandamento são, primeiro, fazendo contraste lá com a pergunta 147, né? O descontentamento com a minha condição. Isso já é um pecado. Não estar contente com aquilo que eu tenho, com o meu estado, com a minha situação. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 5. Aqui nós temos a repetição dos 10 mandamentos, né? Então vamos relembrar aqui o verso 21, que fala do 10º mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Por que eu cobiço a mulher do meu próximo? Porque eu não estou contente com a mulher que eu tenho. Meu filho, foi você que escolheu, cara. Não cobiceis a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo. Porque eu não estou contente com a minha. Não desejarás o seu campo. Por que eu desejo o campo do outro? Porque eu não estou feliz com o meu. Nem o seu servo, nem a sua serva. Rapaz, tem gente que cobiça até o empregado do outro. Não é assim? Esse negócio da cobiça é tão terrível, irmãos, que você vê, por exemplo, dentro dessa questão comercial, mercantil, né? Tem empresas maiores que tão somente por cobiça vão lá, compram uma empresa pequena para fazer o que com ela? Para fechar. Isso de cobiça. Não importa quantos vão perder o emprego, não importa com a empresa tem que ser a maior. Ainda bem que hoje nós temos, inclusive, leis, né? Para evitar abusos, que direcionam essa questão de fusão, de compra, parará. Por quê? Porque senão a cobiça ia destruir, irmão. Todo mundo. O ricão ia lá, comprava as coisas, e o que vai fazer? Fecha. E os funcionários? Manda embora. Se não fosse uma lei para proteger isso, a cobiça destruiria todo o sistema. Mas por quê o cara faz? Ele não está feliz com o que ele tem. Toda a falta de moderação, desequilíbrio egoísta, irmãos, é fruto da cobiça. O que mais vai dizer aí?
Não desejarás o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Por que eu desejo coisa? Porque eu não estou feliz com aquilo que eu tenho. Veja, isso não tem nada a ver com, eu quero melhorar, pastor, eu quero trocar o meu carro, eu quero, eu melhorar a minha família. Nós já vimos no início que desejos lícitos não tem problema nenhum. Você vai trabalhar mais, você vai fazer aquilo que é lícito, vai juntar um dinheirinho, para satisfazer o desejo que você tem. Tem algum pecado nisso? Biblicamente falando, não. Agora tem gente que só deseja do outro. Ou que quer melhorar de vida, não pelo simples motivo de melhorar de vida, mas porque o outro tem, então ele tem que ter também. Mesmo que ele não precise. E veja que a cobiça é uma desgraça social. Porque a cobiça gera o quê? Pecado. E dentro da questão comercial, o que ela vai gerar? Ela vai gerar um desequilíbrio. Então vamos imaginar uma situação, um produto, essa cadeira aqui. Imaginar que é um produto que o designer Adilson aí fez, então tá lá, é a cadeira. E aí alguém vai de nome e compra a bendita cadeira do designer Adilson. Aí todo mundo vai cobrir, porque o fulano, que é um grandão, tem a cadeira, todo mundo quer a cadeira. A cadeira num preço justo, né, é 50. Mas aí, porque todo mundo está cobiçando a bendita cadeira, qual que é o preço da cadeira? 10 vezes mais. 20 vezes mais. E aí o cobiçoso, ele fala assim, meu Deus, como que eu vou viver se eu não tiver uma cadeira dessa? Ele vende a alma para comprar a cadeira. Tudo por causa da cobiça. Se dentro da sociedade o princípio moral, né, de não cobiçar fosse aplicado de uma maneira bíblica, os desequilíbrios seriam sanados. O Adilson ia vender a cadeira dele num preço justo, que ia suprir o custo dele, ia trazer um lucro justo para ele, ia ter benefício, piriri pororó, né? E todo mundo ia comprar a bendita cadeira, ia ser suprido por aquela cadeira tranquilamente. Mas a cobiça traz o descontrole. A cobiça é o grande mal da nossa sociedade. Porque imagine que aí o Jorge tem dinheiro para comprar 2 cadeiras e eu não tenho dinheiro para comprar nenhuma. E eu estou contente porque eu não tenho cadeira nenhuma, porque eu não tenho condição, eu não vou também me matar porque eu não tenho a cadeira. Mas o Jorge vai lá me convidar de presente. Olha só que maravilha. A benevolência dele trouxe algo que eu também, para mim, tem a cadeira, ótimo, não tem também, tá bom. Né? E vida que segue. Mas não, a cobiça gera uma situação cada vez de descontrole, de desequilíbrio, de falta de moderação e tudo mais. Então, o primeiro pecado proibido aí é o descontentamento com o nosso estado. Não cobiçar as coisas de ninguém. Salmo 112. Salmo 112, 9, verso 9, verso 10. Veja aí a postura, né, do homem que teme ao Senhor. Veja o início do 112, né? Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Né? E aí ele vai trazer os benefícios do fato de você temer ao Senhor e comprazer nos seus mandamentos, os benefícios, parará. E lá no verso 9 vai dar as características da caridade, da piedade, da bondade desse homem. Veja o que ele diz. Distribui, dá aos pobres,
A sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e faz o quê? Se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Então veja, o contraste, né, do cobiçoso, que aqui é chamado de perverso, por aquele que teme ao Senhor, e que por isso é fonte de bondade, de caridade e de benevolência para os outros. Enquanto um dá, empresta, né, distribui, tarará, o outro se enraivece com isso. E sabe por que ele se enraivece, o perverso? Porque, por exemplo, você tem lá, vamos pensar aqui na história da cadeira ainda, o Jorge tem 3 cadeiras. E eu desejoso de ter uma cadeira. Aí eu, fruto da minha cobiça, eu vou, faço o que tem que fazer, engano um, roubo do outro, falo mal do outro, não sei o que, vou lá e compro uma cadeira. E aí então eu sei que o Jorge tem 3, mas agora eu tenho uma. Aí eu olho para o Paulo e falo, o miserável do Paulo tem nenhuma. E aquilo me envaidece o fato de eu ter uma cadeira. Aí o Jorge vai, já que ele tem 3, me dá uma de presente para o Paulo. Ao invés de eu ficar feliz, que o Paulo não tinha nenhuma, o que eu fiz? É o que o verso 10 diz aí. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes, se consome. Maldito Jorge que foi dar cadeira. Viu, coisa dessa. Agora eu era melhor que o Paulo, agora o Paulo é igual a mim, porque ele tem uma cadeira também. Irmãos, a cobiça ela consome a nossa humanidade. Ela nos transforma em animais. Ao ponto que eu não consigo me alegrar com a bondade de alguém para com o outro. E mesmo que eu tenha uma cadeira, eu ia chegar assim, por que não deu para mim? Amigo, mas você já tem uma. Não, eu queria 2. Você foi dar com o Paulo? Não, o Paulo não tinha nenhuma. O problema dele, ele já não tinha nenhuma, não. A cobiça nos consome. Eu não consigo me alegrar com o bem do próximo. Então, pecado proibido. Primeiro, descontentamento com o meu próprio estado, a inveja e a tristeza pelo bem do próximo. Isso é proibido. Quando eu me entristeço quando alguém recebe algum benefício. Então, o descontentamento com a minha própria realidade, a inveja, a tristeza pelo bem do nosso próximo, e juntamente com todos os desejos e afetos desordenados por qualquer coisa que lhe pertence. Quando eu não tenho nenhum prazer em relação ao benefício que alguém, porventura, tenha. Dá uma olhadinha comigo ainda em Neemias, capítulo 2, verso 10. Neemias, então, se consome pela situação de Jerusalém. Sua alma, né, fica entristecida por isso, ao ponto dele procurar o rei e pedir para que o rei lhe permita vir restaurar os muros de Jerusalém. E o rei, Deus concede bondade a Neemias, o rei concede, dá cartas, você pega lá o material que você precisa, passa lá na madeireira real, pega lá, né, o que você precisar, leva. Neemias então chega lá em Jerusalém, vê aquela situação deplorável, olha lá para o povo da terra, chama o pessoal e diz o que ele vai fazer, né? Então, o verso 9 aí. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo,
Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Como eu disse, Neemias vai até Jerusalém, contempla os muros, chama o povo, e aí ele vai dizer para o povo que aquela situação, os magistrados, né? Que aquela situação era uma situação de vergonha, e aí ele disse que Deus tinha dado benevolência a ele. Veja aí o verso 18 do capítulo 2. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, quem aparece aí de novo? Sambalate, o mesmo horonita, Tobias, o servo amonita, e aí já juntou mais um cobiçoso aqui. E Gesem, o arábio. Quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. A postura de Sambalate, Tobias e de Gesem são posturas cobiçosas. Está vendo Jerusalém destruída? Que destrua mais. Aí vê alguém se levantando para fazer o bem, e ainda vê o rei dando cartas para que ele realize aquele bem. O que eles ficam? Desagradou-nos. A ideia é o seguinte, os caras ficaram irados com aquela situação. Depois você vai ver, na sequência da leitura aqui, que esses caras vão trazer problemas e acima de problemas para Neemias. Por inveja, por cobiça. Você vai descobrir, inclusive, que um desses aqui não queria que fosse os muros reconstruídos e o templo reconstruído, porque ele estava usando lá uns quartinhos lá do templo lá para guardar os objetos pessoais dele. Porque só focava benefício próprio. Esse aqui é a cara do cobiçoso. Irmãos, você vê uma situação de injustiça e você se coloca à disposição para sanar aquela situação de injustiça e para ser instrumento de bênção, e as outras pessoas falam, não, você não vai fazer isso não. Deixa. Como o cara está precisando, está passando necessidade, não custa nada, rapaz. Vai apodrecer as coisas aqui em casa, não custa nada, não é dividir. Não divide não. Cobiçoso. Se desagrada quando vê o outro fazendo o bem. Isso é pecado condenado pelo 10º mandamento. Né? 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10. No Novo Testamento, aqui vi alguns textos. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Aqui o apóstolo Paulo está usando o exemplo da história do povo de Israel, né, para ensinar a postura correta dos cristãos de Corinto. Né? Aqui a questão da idolatria, a imoralidade, colocando Deus à prova. Aí ele cita o exemplo lá das serpentes, e aí então vem o ensinamento. Nem murmureis como alguns deles murmuravam e foram destruídos pelo exterminador. A ideia, irmãos, de não ser grato, né?
pessoa que só reclama da vida, só murmura da vida. Ele pega os exemplos do passado do povo de Israel durante o Êxodo. Deus vinha, fazia uma maravilha, tirava aquele povo com mão poderosa do Egito, aí o povo reclamava, não tem água. Aí Deus vinha, mostrava o poder, não sei o que, não tem carne. Vinha, não sei o que, tudo. Moisés está demorando demais. Nós fizemos uma sequência, né, no começo aqui da IPRA, em Gênesis, né, em Êxodo, né, estudando capítulo a capítulo. Você via que o povo tinha essa obstinação em reclamar. O cara nunca estava feliz com nada. Essa postura de murmuração, irmãos, demonstra uma falta de contentamento. E é por isso eu murmuro, porque eu quero sempre um trem melhor, eu quero algo do outro, quero algo que o outro tem. E isso é uma prática pecaminosa, prevista e condenada no 10º mandamento. Eu preciso de contentamento. Então eu não posso ficar murmurando da vida, reclamando. O que tem para o almoço hoje? Tem batata doce. Batata doce? Batata doce. Amanhã, o que tem para o almoço? Berinjela. Berinjela. O cara reclama de tudo, cara. Não está contente com nada. Aí se você traz carne para o cara, você põe carne e fala, mas eu não gosto dessa. Aí você faz assado e fala, mas eu gosto de ensopado. Aí você faz ensopado, porque hoje eu estava com vontade de comer frito. Essa postura de forte contentamento, de murmuração, de reclamação, demonstra um coração cobiçoso, que não aprendeu a dar graças, que não aprendeu a ser contente, que não aprendeu a reconhecer a boa dádiva do que o Senhor tem nos dado dia a dia. Irmãos, uma das coisas que eu tenho aprendido com a experiência é que aquele que muito quer ter, nada tem. Aquele que é desejoso de grandes coisas, acaba não tendo nada. Porque mesmo quando ele alcança alguma coisa que ele acha importante, dali a pouco aquilo lá vira pó. Agora, aquele que é grato com pouco, Deus sempre dá mais. Eu poderia citar aqui inúmeras experiências vividas, eu e a Clarissa, dentro de um contexto missionário, dentro de um contexto pessoal, familiar. Quando nós começamos a agradecer a Deus pelo pouco, Deus sempre dava mais. E todas as vezes que convivimos com alguém que não estava feliz com aquilo que tinha, desejando coisas maiores, essa pessoa acabava ficando sem nada. A gratidão, irmãos, é um remédio fantástico que Deus nos deu. Porque ela quebra a cobiça. E quando nós quebramos a cobiça e nos colocamos de maneira grata com aquilo que tem, Deus, na sua grandeza, na sua bondade e na sua soberania em nos ensinar em todo instante, todo momento, nos permite vivenciar situações que nós não imaginávamos. Puxa vida. Agora, quando você deseja grandes coisas, você acaba sendo frustrado. Porque Deus abate os soberbos. O cara não consegue ser feliz, porque a cobiça dele não deixa. E nós temos, falando aqui ainda de criação de filhos, como mencionei há um tempo atrás, um pouco antes aqui, né? Nós temos ensinado os nossos filhos a não serem gratos. E isso é a desgraça das famílias de hoje. Nós não ensinamos o valor das coisas para as crianças. Nós não ensinamos o valor do trabalho para as crianças.
Nós só queremos supri-los. Ah, coitadinho. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Aproveitando, né, que eu estou falando de educação de crianças, o próximo encontro de casais, que é sábado que vem já, né? Sábado que vem já? Não, no outro ainda. Ah, não, sábado que vem agora é o encontro das mulheres. Na outra semana. Nós vamos começar a falar sobre educação de filhos. Na visão bíblica. E você vai ver, irmãos, o quanto que a nossa sociedade está doente em relação a isso. Nós temos ensinado crianças cada vez mais egoístas e mais cobiçosas. Com valores errados, desejos errados, posturas erradas e práticas erradas. Mas isso começa por quê? Porque o nosso coração também é cobiçoso. Ah, eu não tive, mas meu filho vai ter. Nem se eu tiver que fazer o que for, mas eu vou fazer tudo para que ele tenha. E na verdade o que você está fazendo é produzir um cobiçoso pior que você. Um cobiçoso pior que você. Não dá valor às coisas. Tem família cristã que nem no momento da refeição se assenta para dar graças pelo alimento. É como se fosse assim, mas vamos dar graças por isso? Pronto, você perdeu uma oportunidade de ensinar a ser contente com todas as coisas. Às vezes a comida que está lá na mesa não é aquilo que você gostaria realmente, meu amigo. Fim de mês apertado, aconteceu alguma situação, né? Quebrou alguma coisa em casa, tarará, mas é o que nós temos. E é isso que nós vamos dar graça. Nós precisamos ensinar isso, irmãos, porque desse modo nós quebramos no coração das nossas crianças esse desejo pela cobiça que é inato em nós. Todos nós somos cobiçosos. A gratidão precisa ser ensinada. E até por coisas que nós pensamos que não tem valor. Eu tenho uma tia, coitada, dentro da realidade dela, todo aniversário dela eu sabia o presente que eu ia ganhar. Cueca. Todo ano. Minha mãe falava, tem que agradecer. Cueca de novo. Imagina, ser criança, crescendo, todo ano, sabendo o que vai ganhar todo ano. Agradecer. Aí minha mãe só falava do agradecer, mas aquilo não encaixava. Aquilo não encucava. Eu achava que o entretenimento era importante. Até que eu fui morar sozinho. Quando você mora sozinho, meu amigo, você começa a dar valor na cueca. Porque ela não se lava sozinha. Primeira coisa, a cueca não se lava sozinha. Então fazer uma, põe lá atrás da porta, no outro dia você chega lá, ela está lavadinha, bonitinha. Não, sozinha ela não faz isso. E com o tempo, se ela perdeu o elástico, ficou gasto, não sei o que, ela também não se regenera. E tem homem que até hoje não sabe comprar cueca. Às vezes fica lá, meu amigo, se não é a mulher, meu Deus do céu, isso aqui não é uma cueca, mas é um véu, de tão ralo que está. É aí só nessa situação que o cara fala, eu preciso desse troço. Ainda bem que a minha nunca chegar numa situação dessa, porque todo ano eu tinha alguém que me dava. E até hoje eu tenho alguém que me dá. Que bom. E o valor que eu dou para esse negócio agora? Coisa assim. Chegava do supermercado em casa, né? 3 crianças pequenas. Chegava, o pai foi ao supermercado. De vez em quando eu levava as crianças,
dava, cada um tinha direito de escolher o negócio, aquela coisa toda. Mas quando eu ia sozinho, o pai chegava, pai, o senhor trouxe para nós. Sempre tinha, eu sempre levava alguma coisa. Mas uma das questões que eu sempre brincava com eles, mas ao mesmo tempo servia para ensinar, eu trouxe um negócio. Ia lá, abria o pacotão de papel higiênico e dava um rolo para cada um. Primeira vez que eu fiz isso foi um choque. O quê? Falei, se você não quer, não tem problema, só que você vai ficar sem o mês inteiro. Quando você faz a pessoa entender a importância das pequenas coisas, aquilo começa a ter valor para elas. Depois que as crianças começaram a dar valor e agradecer pelo rolo de papel higiênico, aí eu dava lá o chocolate, eu dava lá a bolacha, dava lá sei lá o quê. Mas eu trouxe mais alguma coisa para você. Isso aqui é para você. Isso aqui é para você. Mas a gente perde a oportunidade de ensinar os nossos filhos a ser gratos pelas pequenas coisas. E quando a gente não ensina, nós criamos monstros que nunca vão estar felizes com nada e vão ficar com o coração cada vez mais cobiçoso em relação ao que o outro tem. Mas a fulana tem. O fulano é problema dela. Mas a fulana tem. Então faz o seguinte, amanhã você vai lá almoçar na casa da fulana, tá bom? Mas ela não convidou, pai. Por que ela não convidou? Vamos saber por que ela não convidou? Aí você vai ver. Aí a fulana vive de aparência, mas lá está comendo sabe-se lá o quê. Agora, você aqui em casa, a prioridade nossa não é aquele brinquedo que a fulana tem. A prioridade nossa é aqui, o arroz, o feijão, a comidinha que você gosta. Você começa a ensinar valores, irmãos. Colocar no coração das crianças o que de fato é valoroso e o que de fato é moral. Porque senão elas vivem na ilha da fantasia. Olhando só o que os outros apresentam. E o cobiçoso tem isso, né? A cobiça gera ostentação. Uma das coisas que a gente viveu lá na África era o seguinte, cara, não tinha o que comer. Nós tínhamos, às vezes, na aldeia, ou mesmo na cidade que nós morávamos, as mulheres não tinham o que comer. Mas todas elas andavam parecendo uma princesa africana, de peruca. Peruca de cabelo liso, sabe? Era febre lá. Elas ficavam sem comer, às vezes, só comia lá um pãozinho, só para não morrer. Para juntar dinheiro para ir lá comprar uma peruca de cabelo brasileiro. Cabelo brasileiro. Você acha que brasileiro, as mulheres brasileiras raspam a cabeça para ficar vendendo fio de cabelo, para fazer peruca para africana? Mas lá tinha lá. Cheveux brasiliano. Cabelo brasileiro. As mulheres faziam fio para comprar, rapaz. Vai saber lá, Deus, da onde que veio aquele cabelo, mas falava que era brasileiro. Lembra disso? E elas, às vezes, desmaiavam na rua porque não tinha comido, mas estava de peruca. Esse é o processo da cobiça. A ostentação. A pessoa não tem o que comer, mas ela tem a peruca dela. E sai bonitinha, né? Peruquinha. Então, você precisa ensinar, porque senão isso vai gerar pecados e mais pecados no coração dos seus filhos. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5. Para a gente terminar aqui. Gálatas, capítulo 5, verso 26. Gálatas, capítulo 5, verso 26.
não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Esse é mais um pecado proibido pelo 10º mandamento. Que no dia a dia, né, é o fazer o fusquinha. Assim, a gente brinca, para de fazer fusquinha pro outro. Não tem isso na nossa cultura? Ou pelo menos na nossa região? É você provocar a inveja. Provocando. Eu tenho, você não tem. Não tem negócio assim? Lá no Nordeste, como chama isso, Jorge? Fazer inveja no outro, né? Aqui a gente vai fazer fusquinha. Não sei nem por que surgiu esse negócio de fazer fusquinha. Mas é assim que a gente fala. Provocando uns aos outros. Aí a gente gera a cobiça no coração do outro. O melhor modo de você quebrar isso dentro da educação das crianças, irmãos, é quando você pegar uma situação dessa, você pegar o que está fazendo, o que está provocando a inveja, você inverter a situação. Em casa teve uma vez, tinha uma quantidade limitada de sorvete, tinha que dividir para os 3, e aí então nós dividimos de modo igual para os 3, e não sei quem lá primeiro, tal comeu, o outro comeu, a outra ficou segurando lá o sorvete, um pouquinho mais. Aí os outros dois já tinham acabado, aí essa terceira pegava assim, eu ainda tenho, e começava a fazer fusquinha pro outro. Provocando a ira, provocando a inveja, provocando a coisa. E enquanto eles estavam lá, de repente nós pegamos no ato. Uma fazendo fusquinha para outra. Aí chegamos, ó, para acabar com isso. Você sobrou ainda? Então agora nós vamos dividir com os outros 2. Não, mas não é justo. É justo porque você está fazendo fusquinha. Se você estivesse comendo na sua, bonitinha, sem se vangloriar, porque você ainda tem sorvete e os outros 2 não, você ia ficar com o seu sorvete. Mas você está usando aquilo que você tem para menosprezar e provocar a inveja no coração dos seus irmãos. Então nós vamos dividir agora em 3. Pronto, nunca mais ninguém fez fusquinha. Acabou. Repartir, cada um já comia o seu logo, pronto, acabou, ninguém mais fazer fusquinha pro outro. Existe mecanismo que você tem que usar na educação dos seus filhos justamente para evitar que o coração dele, que já é pecaminoso, se alimente cada vez mais da sua pecaminosidade, irmãos. E esse provocar, inclusive, os outros, né, a inveja nos outros, é um pecado proibido aqui no 10º mandamento. Tudo bem até aqui? Semana que vem, irmãos, é a nossa última aula a respeito da ética cristã. Então, aí nós vamos fechar aqui os pecados proibidos no 10º mandamento e faremos uma conclusão relacionada, então, à perspectiva ética, moral, terminando assim, então, essa nossa sequência. Mas o que eu quero chamar a sua atenção em relação ao 10º mandamento é que é uma postura bíblica de luta contra os nossos próprios pensamentos. E se nós não mortificar a nossa própria carne, os desejos, a concupiscência, né, dos olhos, da carne, né, fatalmente nós vamos cair nos pecados que são condenados pelo 10º mandamento. Você possa desenvolver a gratidão, né, o contentamento, que você possa desenvolver a piedade, a benevolência, né, e tomar cuidado com a ostentação, né, para não gerar cobiça no coração do outro. Você não só vai cuidar da sua própria cobiça, mas você também não pode ser instrumento para gerar cobiça no coração do outro. Tem gente que tem prazer em gerar inveja no coração do outro. Você pensa, eu tenho ainda, você não tem. Eu tenho. E ainda mais em dias de rede social, né? Parece que esse negócio aí tem um fermento a mais, né?
Tem gente que usa simplesmente para se aparecer, para ostentar e para menosprezar os outros. Então, cuidado. Cuidado, porque senão você pode estar pecando pelo fato de provocar a inveja do outro. O outro vai pecar também, porque ele teve inveja. Vai, mas o fato de você provocar a inveja do outro também te coloca na mesma categoria da quebra do mesmo pecado, que é não cobiçar.